tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, dia 2 de março de 2014, em que contaremos com o exórdio que será feito por Lívia e a palestra por Igor. Antes de fazermos a nossa prece, quero lembrar que no dia 9 de março, portanto daqui a uma semana, domingo que vem, nós teremos mais um café cultural, que será com um palestrante já bem conhecido aqui do Leão, Rossandro Klinger, que virá falar sobre perdas e frustrações, como lidar com isso. Junto com o Klinger virá um grupo musical bem reduzido, mas mesmo assim grupo musical de Campina Grande, e eles então farão a nossa festa, nosso encontro, o nosso café cultural do próximo domingo. Gostaríamos que todos nos ajudassem na divulgação e, se possível, venham e tragam outras pessoas. Deus, Pai de infinito amor, aqui nos encontramos, te rendendo graças e agradecimentos pela vida, por estarmos neste instante reunidos em teu nome, buscando reflexões, ideias, luzes para nossas vidas. Favorece, Senhor, com o acompanhamento de amigos espirituais, a fim de que ele encontre ou favoreçam que em nossas almas campos abertos para o melhor entendimento e aproveitamento em favor de nossas próprias vidas. Auxilia-nos, Senhor, protegendo-nos do mal, mas sobretudo ajudando-nos para que pensemos e façamos apenas o bem. Que em teu nome, agradecendo pelo Evangelho de Jesus e pelas luzes que Allan Kardec nos proporcionou, pedimos permissão para dar início ao nosso encontro desta tarde e deste domingo. Que assim seja. Temos agora a nossa irmã Lívia. Boa tarde. Vou fazer a leitura O Homem que Não Sabia Rezar, de Orlando Nunes, o circense. Conta-se que um velho circense, após ter sido despedido do circo a qual dedicara toda a sua vida como malabarista, vagueou sem rumo à procura de quem lhe desse emprego e abrigo. Não era fácil, afinal não desenvolvera outras habilidades, não era mais jovem e tampouco sabia ler e escrever. Após muitos meses, perambulando e já doente, bateu a porta de um mosteiro, encontrando a caridade dos monges que o recolheram e dele cuidaram até que sarasse. Sua tarefa passou a ser cuidar do jardim, o que ele foi aprendendo com algum esforço. Todavia, algo o incomodava. Ao observar a rotina dos religiosos, os cantos, as orações em latim, sentia-se triste por não poder acompanhá-los. Ele também queria orar e cantar hinos de louvor ao Deus da sua compreensão. Mas como? Não tinha as palavras certas, sentia-se rude e indigno de adentrar a capela. Como poderia ele falar do seu amor por Jesus, cuja imagem se destacava majestosa ao fundo do santuário? Certo dia, esperou que todos se recolhessem, tomou todos os seus aparatos circenses e acercou-se da linda imagem do mestre na capela. Começou a fazer a única coisa na qual ele era exímio. À sua volta, arcos, bolas, pratos subiam e retornavam às suas mãos, em movimentos perfeitos. Ele esperava o milagre de ver no semblante do Senhor um leve sinal de que a sua prece, embora incomum, estava sendo recebida. E foi persistindo nos seus malabarismos, como se executasse a mais linda canção de louvor, sem dar-se conta do tempo, nem do suor que já escorria abundante por todo o seu rosto. Os monges, ao notarem os estranhos ruídos vindos da capela, levantaram-se com cuidado
receando tratar-se de algum meliante. Todavia, quando chegaram à porta, pararam estupefatos diante da cena que presenciaram. É que nesse exato momento, o Senhor inclinava-se e com o manto enxugava o suor daquele homem simples que não sabia rezar, mas que não obstante rezara com todas as forças de seu coração. A leitura, essa pequena narrativa, nos faz refletir um pouco sobre o que seria, o que é a prece, qual é o significado da prece, como a gente tem feito nossas orações. E também nos permite concluir que uma oração, uma prece, ela não precisa de palavras difíceis, ela não precisa de palavras bonitas, ela precisa partir de dentro para fora, ela precisa ser feita com o coração, a gente precisa encontrar sintonia com a espiritualidade amiga, com Deus. E aí a gente pensa em duas situações. Uma situação em que é feita uma prece curta, simples, mas que a alma consegue se elevar até o Criador. E uma outra situação em que é proferida uma prece das que nos foram ensinadas, mas que são ditas apenas com os lábios, que são repetidas como fórmulas, que são feitas apenas por hábito ou por algum dever, ou seja, uma prece que é feita automaticamente. E a gente pode se questionar num momento em relação a essas duas situações, quem realmente sabe fazer uma oração nessas duas situações? Certamente é aquele que consegue elevar a sua alma até o Criador. Não querendo dizer aqui que o Pai Nosso ou qualquer outra prece que nos foi ensinada não tenha seu valor, que não deva ser proferida, pelo contrário. Apenas colocando como o próprio Evangelho nos diz, que as preces que nos foram ensinadas, elas não são fórmulas prescritas. Elas não precisam ser ditas automaticamente como por força de hábito. E aí eu trouxe uma pequena passagem do Evangelho que diz exatamente isso. Quando vai iniciar a coletânea de preces de espíritas, no preâmbulo ele diz, no Evangelho, que os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais nos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. Então, para finalizar e a gente concluir a leitura, em relação à leitura de hoje, que a gente possa, a partir de então, rezar com o coração, espontaneamente, sinceramente, sem se preocupar com as palavras que a gente está usando, buscar conversar com a espiritualidade como amigos, porque é assim que com amigos a gente não tem nenhum protocolo. Lógico, com respeito, mas com sinceridade, com espontaneidade. Boa tarde a todos. Vou passar a palavra para o dirigente da tarde de hoje. Boa tarde. Muito bem, todos reunidos nesse mais um domingo. É uma satisfação sempre renovada poder estar aqui no Leão, compartilhar esses momentos em que juntos nós buscamos realizar esse encontro conjunto com Jesus. Em mais uma ocasião renovada, então, que nos encontramos juntos com o Mestre, nessa tarde que refletimos sobre a sua mensagem, os seus ensinamentos. Nosso abraço carinhoso a todos, que nos encontramos aqui reunidos, que Jesus nos abençoe. Para nessa tarde dar continuidade às nossas reflexões que começaram muito bem, nos convidando a pensar sobre a necessidade da prece,
exatamente porque é através da oração que nós vamos também, aliado a outras coisas, conquistar esse grande desafio que está colocado aí na nossa tela e que é em uma das ocasiões em que Jesus falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre a pureza do coração. Então nós vamos, na tarde de hoje, procurar refletir sobre qual é o significado, o que é essa pureza de coração a que Jesus faz alusão. E aí a primeira pergunta, que é justamente o título da palestra, o convite da reflexão da tarde de hoje, era justamente pensar o que é pureza de coração. Então, quando nós vamos no dicionário, nós fomos lá no Michaelis online, nós vamos encontrar algumas definições para o termo pureza. E aí nós vamos verificar lá que a pureza é a qualidade do puro, o estado de que, deixa eu colar aqui porque por ali está, o estado de que não, daquele que não está turvo, qualidade do que é isento de corrupção, limpidez. Então, são todos esses significados que vêm à nossa mente quando a gente pensa na questão da pureza. E mais, a inocência. E por isso mesmo nós vamos verificar nesse capítulo, bem-aventurados os puros de coração, as referências evangélicas onde Jesus nos traz também reflexões sobre a qualidade, a realidade infantil, trazendo, e daí a gente começar a trazer os nossos slides também com o tema da criança, da infância, porque ele vai buscar justamente a infância como sendo o emblema da pureza. Mas esses são os significados que nós temos, que nós aprendemos, que nós fomos descobrindo ao longo da nossa vida. O que é que a doutrina espírita nos fala sobre a questão da pureza? Eis a grande pergunta. Será que são esses significados apenas? Ou vale a pena a gente ampliar um pouco a nossa capacidade de refletir? Então, quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, na inesquecível passagem do Sermão da Montanha. E nós buscamos trazer para junto desse entendimento as noções que nós temos da doutrina espírita. Nós vamos entender que, doutrinariamente falando, a condição de ver a Deus, que Jesus Cristo coloca como a consequência daquele que se esforça e consegue ser puro de coração, é algo que está reservado para os espíritos que já alcançaram os cumes do processo evolutivo. Pureza de coração, então, na sua verdadeira acepção, ou na sua completa acepção, ou numa palavrinha que a nossa universitária Joana de Ângeles gosta muito de usar, na sua plenitude, só faz sentido ser pensada quando nós estamos imaginando, então, aqueles espíritos que já se colocaram na condição de espíritos puros. E que são aqueles que na classificação kardeciana, lá na questão 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, se classificam na primeira ordem e na classe única, que é a classe dos espíritos puros. Os espíritos que já se cristianizaram e que, portanto, encontram um nível de evolução e uma condição espiritual tal que estão já em comunhão com a divindade, em perfeita interação com o Criador Supremo, na simbologia de que ele mesmo se utilizou quando dava o seu ensinamento aos seus discípulos, vendo a Deus.
Então a pureza, considerada então nesse aspecto mais doutrinário, é a característica do puro. E o puro é aquele que já conseguiu chegar no máximo, nas máximas etapas da evolução espiritual. Mas será que era disso que Jesus Cristo estava falando? Qual era a pureza que Jesus Cristo estava nos convidando a refletir? A pureza real, então, como nós dissemos, é aquela que é a pureza daqueles espíritos que já chegaram no topo da escala espírita. E o reino dos céus, então, tão anunciado por Jesus, é para esses que, chegando nessa condição, nos esclarece o estudo espírita. Não vou ficar lá em cima tocando harpinha na contemplação eterna do Criador, mas vão ser justamente esses Cristos planetários responsáveis por fazer com que os espíritos que estão à beira do caminho possam também encontrar condições de alcançar esse nível de maturidade espiritual, esse nível de pureza que ele já conseguiu. Para tentar se fazer compreender, sobretudo naquele momento, e para pessoas ainda que se encontravam na infância espiritualmente falando, e ainda nos encontramos nessa condição, Jesus vem tomar como emblema de pureza a imagem da criança e fazer então com que a gente, refletindo sobre a condição da criança, tais quais essas muitas que estão animando, florindo e trazendo toda a vitalidade e toda a energia para essa nossa tarde, brincando ali, fazer com que a gente observe a singeleza da condição infantil e reflita sobre aquilo que nós precisamos fazer na nossa vida, nesse grande desafio que nós vamos falar um pouco mais à frente, purificador de todos nós. E aí, buscando a criança como emblema, ele vem nos mostrar a necessidade de procurar caminhar no sentido dessa busca de uma melhoria constante, dessa simplicidade, da candura, da doçura, que são símbolo, que são emblema da condição infantil. E daí Jesus Cristo então dizer que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a essa condição. A condição da criança, que mesmo sendo um espírito reencarnante, secular ou milenar, no momento em que retorna à experiência de uma nova reencarnação, enverga novamente na condição infantil a simplicidade, a candura, as limitações características do retorno do espírito à condição da carne. Então é um emblema que Jesus Cristo utiliza para que a gente possa, traçando um paralelo com essa condição infantil, buscar estabelecer as ações que precisam ser executadas na nossa vida. Apenas para citar um exemplo, eu já falei aqui no Leão várias vezes sobre uma evocação da minha infância que muito me fala ao coração. Aliás, nós estamos falando de pureza do coração, e não é à toa, porque nesse nosso caminho, na busca de nos purificarmos, de nos planificarmos, de chegarmos a essa condição de maturidade espiritual, ou a esse estágio de espíritos puros, não basta só a razão, não basta só a riqueza dos conhecimentos doutrinários. É preciso que o coração faça parte desse processo. E Jesus Cristo naquela época já colocava isso. E todos nós, quando fazemos os nossos estudos sobre o magnetismo e vamos estudar, por exemplo, a realidade dos centros de força, vamos chegar à conclusão extasiados, que
que o centro de força cardíaco é exatamente aquele que, dentre outras coisas, está afeto às questões da emotividade. De sentir tanto os sentimentos, as vibrações e as emanações daquele ao qual nós estamos procurando assistir através do magnetismo, ou também de nos ligarmos aos espíritos que nos auxiliam nesse processo, identificando-nos com ele no sentimento, através das ligações que se estabelecem nesse centro de força. Então, quando Jesus fala da pureza do coração, não é no sentido figurado. E eu achei fantástico quando comecei a estudar o Espiritismo e me deparei com essa realidade. Porque há muitos por aí que ainda de uma certa forma jocosa falam, mas o que é que o coração tem a ver com o sentimento? E o coração tem tudo a ver com o sentimento. E o sentimento, ele é o que consegue nos impulsionar na verticalidade, porque está associado à condição de moralidade, e é o que realmente faz com que a gente consiga seguir adiante. A partir do momento que nós trabalhamos esses sentimentos dentro de nós. E esse processo evolutivo é um processo que se faz por etapas, aliás, como tudo em a natureza, porque em a natureza não existem os saltos quânticos, e até existem, mas não no sentido de transições bruscas, de queimar de etapas. E nós vamos verificar então que na nossa condição evolutiva, nós vamos passando por degraus, momentos evolutivos, em que em cada uma dessas oportunidades nós vamos depurando os nossos sentimentos. Mas nós nos esquecemos e agora nos lembramos de falar sobre a evocação da nossa condição da infância. E ela tem a ver com esse slide que está aí na tela. Eu já falei aqui no Leão umas 230 vezes que eu sempre me recordo de um momento na nossa infância em que a gente estava assim como as crianças estão ali atrás, brincando, se divertindo. Em determinado momento, como é condição desse momento de brincadeira, surge um determinado conflito aqui ou acolá, uma disputa de interesses, um brinquedo que passa a ser disputado por dois. E aí, de repente, naquele momento, as crianças, isso acontecia na minha época, ficavam de mal. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Então, quando a gente ficava de mal, a gente pegava, juntava os dedinhos assim, olhava para o nosso amiguinho e dizia, corte. É profundo isso. Porque nesse momento, quando nós estávamos fazendo isso, nós estávamos simbolicamente dizendo, estou cortando relações com você. Não se brincava mais, não se dividia o lanche, nem os brinquedos, a gente dava um gelo um no outro. Por quanto tempo? Por 10 minutos? 15 minutos? Quando durava muito, durava um dia, dois, e logo depois, um ficava ali por um lado, o outro pelo outro, ia dando aquela vontade de brincar, ou de repartir o lanche, ou de falar mesmo com o coleguinha, porque talvez ele estivesse brincando lá e se divertindo com os outros, e aí aquele que fosse menos orgulhoso, ia se aproximando, olhava para o outro e dizia, eita Jacó, que besteira que a gente fez, né? Brigamos, mas vamos ficar de bem agora. E aí juntávamos novamente o dedinho e dizíamos, discorde. E aí esse descortar significa desfazer o corte de relações ou reatar então as relações, a amizade. E com uma singeleza muito grande a gente fazia isso. Mas quando nós vamos nos tornando adultos, parece que nós vamos perdendo a capacidade, principalmente de descortar, de reatar os laços de amizade. A gente às vezes ainda consegue cortar com uma facilidade incrível, ficar de mal, não agora dos nossos coleguinhas, mas dos nossos colegões, dos amigos, dos companheiros de trabalho, familiares.
Só que para que a gente consiga estabelecer o perdão e reatar os laços de amizade, nossa, às vezes anos, às vezes reencarnações. Esse é apenas um exemplo que eu trago para que a gente possa entender de que Jesus estava falando quando trazia o símbolo infantil, para nos falar sobre a pureza. Essa condição de não deixar com que as ervas daninhas do orgulho, do egoísmo e de todas essas coisas, dessas bagagens pesadas e das quais a gente não necessita, mas que ao longo do dia a dia da nossa vida a gente vai permitindo que entrem dentro do nosso coração. Maculem a sua condição natural de ter sido feito e construído para ser puro e para amar. Então, nesses instantes em que a gente luta por se transformar para melhor, por encaminhar esse nosso planeta para uma condição de vida melhor, é preciso que a gente faça um esforço muito grande para sair dessa última condição, que é a condição do ser que se deixa ainda poluir internamente, que deixa que na sua casa mental ou que no interior do seu coração habitem os maus pensamentos e os maus sentimentos que destes decorrem. E nele se compraz. Eu não perdoo fulano porque ele me magoou. Eu tenho ódio de ciclano porque ele me feriu. Ou eu vou me vingar de Beltrano, ele vai ver. E tantas outras coisas que nós vamos sem querer fazendo no dia a dia, e que em outra comparação que nós também já fizemos aqui, significam o copinho de veneno que a gente vai tomando dia a dia sem perceber. Sem perceber. E que vão corroendo as nossas incríveis potencialidades que todos dispomos pelo nosso próprio livre-arbítrio. Então é preciso mudar de nível, e esse é o nosso esforço. O esforço daquele ser que encontra-se em vias de progresso, que é bloquear essas más inclinações. Bloquear essas más inclinações. E na hora em que muitas vezes sobre o golpe da influência espiritual, esses maus pensamentos ou esses maus sentimentos tentem nos invadir e dizer: epa, peraí, aqui na minha casa, me perdoe, mas você não vai entrar. Porque aqui na minha casa, dentro do meu coração, não há espaço mais para você. Já foram muitas e muitas encarnações passadas deixando que você entrasse dentro de mim. O mau pensamento, o mau sentimento, agora não mais. Agora só há espaço aqui dentro para o amor, para o perdão, para os bons sentimentos, para a caridade, para a indulgência, para a benevolência e para todos os desafios que me impulsionarão para uma condição melhor de vida. Até que nós cheguemos na primeira condição, que é a condição dos verdadeiros puros de coração, que já conseguiram chegar no ápice do que isso signifique, encontrando então a condição de se tornarem completamente inacessíveis a qualquer sentimento negativo. É mais ou menos o caso daquele que, por cúmulo do que possa parecer, não tem mais necessidade de perdoar. Precisa mais perdoar ninguém. Simplesmente porque ele não se magoa mais. Ele não se fere. Ele não tem mais o orgulho interno para ser machucado, gerando então edema interior na alma.
Então o perdão ele é ilimitado. No limite do ilimitado perdão, há não necessidade mais de tê-lo. Eu não me magoo mais, ninguém me fere. Nada do que ninguém possa fazer vai abalar a minha condição de tranquilidade, de pureza de coração, de elevação espiritual. O nível de um Jesus Cristo que sob aquela cruz, contemplando a humanidade ainda inferior, crianças, olha para eles, sem se ferir, sem se chatear, sem dizer, mas rapaz, eu fiz tanto por esse povo, curei, expulsei os demônios, entreguei o código de moral universal, e esse povo ainda faz isso comigo. Não foi assim que ele agiu. O diálogo de Jesus com a divindade não foi, oh meu Deus, não dá jeito não para esse povo, Senhor. Eu tentei, eu juro a você que eu tentei. Mas é demais, olha aí, está vendo? Tudo que eu fiz por eles combina com Jesus Cristo? Não, combina com a gente, né? Eu nunca me esqueci de uma determinada palestra do Jacó que ele falou sobre o lábio que prenia. Ficou marcado isso para mim, você vê, né? Coisas que a gente fala aparentemente, aquilo ficou marcado para mim, né? É característica nossa. Jacó, você não sabe o que fulano fez comigo. Pisou no meu pé. Mas Jesus Cristo estava num nível muito maior do que essa nossa condição ainda humana, não humanizada. E olha profundamente para cada um daqueles que ali estavam, aquela turba ensandecida, que o preteriu a Barrabás, e elevando o seu pensamento a Deus, diz, Senhor, são crianças. Eles ainda vão tropeçar algumas vezes, mas tudo bem, eu sou paciente, eu posso esperar. Eu posso esperar por cada um deles. E eu sei que o dia de cada um deles vai chegar sem exceção. Que eles, à custa de sacrifícios purificadores, santificadores, também encontrarão as suas cruzes e se plenificarão. E se ora, os corações encontram-se turvos, inodoados, manchados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas vaidades e por todos os sentimentos que são característicos da condição de crianças espirituais que são. Dia chegará em que sobre o suor e a força do trabalho e do aprendizado de cada dia, eles se purificarão. E eu estarei esperando de braços abertos por cada uma dessas ovelhas do teu rebanho, porque não há uma só delas que se perca, que eu não possa encontrar. É isso que nos espera. É nesse sentido que todos nós estamos caminhando, para buscar o encontro com Jesus Cristo. Todos nós, então, nos encontramos nesse processo purificador. Não que estivéssemos maculados originalmente, mas simplesmente porque saímos da condição de simplicidade e de ignorância e temos então esse processo de purificação como símbolo da melhoria, do progresso, da evolução que todos nós precisamos fazer. Assim como a criança que faz nas primeiras séries escolares as suas primeiras experiências de aprendizado,
juntando as letras para formar as palavras, juntando os números, formando então as contas que vão ficando cada vez mais complexas, até que consigam chegar na universidade, na condição de se tornarem mestres. A purificação, nos diz então Adenauer Novaes, é uma limpeza, uma retirada das impurezas, daquilo que impede a verdadeira manifestação do nosso espírito. E que coisa chegarmos à constatação de que muitas vezes grande parte, a maioria dessas impurezas que se encontram aqui solidificadas, entranhadas, muitas vezes coladas com super bonder aqui dentro de nós, foram depositadas gradualmente dentro do nosso coração por ninguém mais, ninguém menos do que nós mesmos. A gente suja a nossa casa interior para depois ter um trabalho enorme da faxina interior. Até que nós consigamos então a ocasião de nos transformarmos naquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca, lá no seu capítulo 17, sede perfeitos, no item 3, quando nos fala do desafio que todos nós temos de nos transformarmos em homens de bem, em mulheres de bem, em seres de bem. E está lá Allan Kardec, em conjunto com os imortais da codificação, dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha aí a pureza, sendo então o nosso grande desafio. Não a pureza que está relacionada com essa noção humana, muitas vezes associada ao puritanismo, muitas vezes associadas a aparências, algo que Jesus Cristo inclusive criticou naquela época, quando olhava para os fariseus, pretensamente nobres, aparentemente puros, mas que foram colocados por Jesus Cristo como sepulcros caiados por fora, aparentemente límpidos, aparentemente cristalinos, mas que por dentro ainda eram repletos de iniquidades. Neste ano em que o Evangelho segundo o Espiritismo completa 150 anos, o maior presente que Ele espera de cada um de nós é que nós então intensifiquemos esse projeto divino em nossas vidas, qual seja o de nos transformarmos para melhor, purificando-nos, evoluindo, progredindo, fazendo com que o amor seja cada vez mais uma realidade dos nossos pensamentos e dos nossos atos. O nosso sobrenome, como é a característica de todas as nobres almas, ou das almas que já se encontram no estágio mais avançado de plenificação ou de purificação. E o Jesus Cristo nos espera. Cada uma dessas crianças que aí estão, somos nós. Somos nós. São aquelas que estão ali também. E cada um de nós, todos que ainda somos extremamente necessitados de viver efetivamente a mensagem de Jesus Cristo, como uma água límpida e cristalina que precisa verter por dentro de nós e com a sua mensagem, com o seu magnetismo, com a sua força, vai gradativamente operando essa limpeza interior. No dia a dia, nas muitas ocasiões que a vida nos apresenta.
E aí fica naturalmente a pergunta: como chegar lá? Como chegar lá? Ainda você fala da postura de um Cristo, mas isso ainda soa um pouco utópico para mim. Algo muito distante. Algo quase impossível de se realizar. E já dissemos aqui também que não é. Naquela comparação que a gente sempre gosta de fazer da distância que nos separa de Jesus. E supondo, para quem ainda não viu essa comparação, que também a gente já fez umas 450 vezes, imaginemos então que nós estamos a 1000 passos de Jesus. Está ali, Kardec, simbolizando também o Cristo. Imaginemos que para chegar até ali eu precisasse dar 1000 passos. E aí eu luto no dia a dia. Empreendo os meus maiores esforços para me melhorar, para me transformar numa pessoa melhor e dou um passo. Eu estou agora a 999 passos de Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, lá eu treme mais uma vez e a gente vai dizer: ah, meu Deus, tanto que eu lutei, tanto que eu fiz por onde, ah, Senhor, é difícil demais. Eu fiz uma força tão grande e só consegui dar um passo, um mísero passo. Eu acho que eu não vou conseguir. Postura diferente daquele que já se domina pelo sentimento positivo e que se encontra no mesmo nível do primeiro, é olhar para Jesus alegre, sorrindo, feliz e dizer: Senhor, me aguarde porque eu estou chegando, estou mais perto de você, porque ontem eu estava a 1000 passos, hoje eu estou a 999. Segura aí as contas que já já nós estaremos juntos. É apenas uma questão de tempo. Assim como eu dei um passo, eu darei outro, e outro, e outro, e tantos quantos forem necessários, até que um dia eu possa desfrutar do teu colo, do teu abraço, da tua presença juntamente comigo. Então, como chegar lá? Como conquistar essa pureza de coração? E não há outra resposta senão vamos treinar. Vamos treinar no dia a dia. É para isso que nós estamos reencarnados, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós viemos nessa tarde para o Leão. Nessa vida, na atual encarnação, senão, dentre muitas outras coisas, para treinar. É mais uma oportunidade renovada que Deus nos dá de treinar, de colocar em prática as lições inesquecíveis do Evangelho, porque elas não são novidade para a gente, para nenhum de nós, nenhum de nós nessa encarnação foi a primeira encarnação que ouviu falar de Jesus Cristo. Seria muito bom se fosse ou não seria, mas certamente não foi. Talvez, a primeira encarnação em que ouvimos falar da doutrina espírita, aí pode ser. Ela tem 150, vai fazer 157 anos. Não é a primeira vez que ouvimos falar de Jesus, não é a primeira vez que ouvimos falar da necessidade de amar, não é a primeira vez que ouvimos falar da necessidade de perdoar, de ser indulgente, de ser uma pessoa de bem. E cada encarnação, assim como cada oportunidade que nós nos encontramos aqui reunidos, assim como cada oportunidade de um novo dia, quando nós abrimos os nossos olhos, é uma renovada oportunidade que a providência divina está nos dando para que nós treinemos esse nosso processo de melhoria.
numa frase atribuída a Goethe, ele nos diz que toda pessoa deveria diariamente escutar um pouco de uma música delicada, ler um trecho de uma boa poesia e ver um quadro de bela feitura. Dessa maneira, as preocupações da vida cotidiana não aniquilariam a capacidade que Deus pôs na alma e nos corações humanos de perceber a beleza. É treino. E o treino para a pureza pode ser executado dessas e de outras muitas maneiras. Através desses momentos em que nós nos reenergizamos, nos magnetizamos, buscamos fortalecer o nosso interior. E também nas lutas e nos desafios de cada dia, nas dificuldades do caminho, nas pedras e nos espinhos, nos tropeços, nos erros e nos acertos em todas as ocasiões, nós encontramos o renovado convite de Jesus, que nos espera e que olha profundamente para cada um de nós e diz: vem ao meu encontro. Ah, faz tanto tempo que eu te espero. Te esperarei ainda, o quanto for necessário, mas decide de uma vez. Muda-te para melhor. Vem ao meu encontro. Então, meus amigos, que esse ano seja mais um ano em que nós tenhamos a ocasião de treinar, de aproveitar cada minúscula oportunidade, cada momento do dia, para que nós possamos fazer com que o nosso coração retorne à pátria espiritual, depois dessa experiência, mais límpido, mais cristalino, mais luminoso, pelos esforços que nós fizemos e pela condição que encontramos de nos transformarmos em pessoas melhores. Mas a grande pergunta de como conseguir, de como fazer, de como vencer esse desafio, para finalizar a nossa palestra, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Dois, três, já. Que eu repita. É bonita, é bonita. Mas e a vida? Ela é maravilhosa, nossa filha. Alegria ou lamento? O que é meu irmão? Aqui ela teve. A gente não nada lindo, botando tempo, que não dá seguro. E não sou tudo que eu dou, uma atitude representada de amor. Você diz que eu não tenho cabelo, ele diz que eu preciso viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo sofrer. Eu só sei que confio na moça. Na moça eu ponho uma foto café. Nós que fazemos a vida, o pidão sempre desejada, por mais que seja errada, ninguém quer a morte. Só Saúde e sorte, e a pergunta roda, e a cabeça dita. Eu fico na cabeça. da resposta das crianças. É bonita e é bonita. A vida é bonita, vivamos essa vida da melhor maneira possível. Muita paz e que Jesus nos abençoe.
legal, pensei até que iam bater palmas, mas o pessoal ficou tão entusiasmado que ficou tímido. Bom, Igor, parabéns. Uma boa mensagem para no começo de mês, uma data festiva, quer queira, quer não. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando o que você tem a mim. Faça aos outros o que quer para si. Faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou amor. Só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama a todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Obrigado. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim.
acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, toda bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, és um contrito, com coração. Pai, meu amigo, tua bênção. E que neste clima nós estejamos sempre procurando a sintonia com Jesus, com Deus, que aproveitemos bem esse feriado que está acontecendo, para aproveitarmos não só para descansar, mas para refletir, não só para se divertir, mas para viver com qualidade interior de alma. Contemos sempre com a ajuda de nosso próprio anjo da guarda, do nosso Espírito protetor. Confiemos nele, entregando-nos as boas intuições, e que as boas ideias, as boas reflexões estejam sempre avante dentro das nossas decisões. Muita paz para todos e que tenhamos uma boa semana.